Rapaz, o que o Crespo fez nesse jogo contra o Atlético PR não é para qualquer um, não. O homem simplesmente rodou o elenco, mexeu em peças importantes, arriscou, e mesmo assim entregou um São Paulo competitivo, valente e vencedor. Isso não é só sorte, isso é trabalho, é leitura, é confiança no grupo. E olha que a gente tá falando de um mata-mata de Copa do Brasil, com pressão, com torcida no Morumbis, com cobrança pesada. E ele foi lá e mostrou que sabe o que tá fazendo. Que conhece o time na palma da mão. Vamos falar sério aqui, poupar jogador num jogo grande é coisa para técnico que conhece o elenco. Wendel saiu cedo, sentiu, foi substituído, mas o time não caiu. O São Paulo manteve o ritmo, manteve a postura, manteve a estratégia. E isso é sinal de que o grupo tá fechado, que o trabalho é coletivo, que não depende só de um ou dois nomes. Crespo conseguiu montar um esquema em que o time responde mesmo quando as peças mudam. E é impressionante como ele soube equilibrar o desgaste físico e a exigência do jogo. Porque, convenhamos, a maratona tá pesada. Jogo atrás de jogo, lesão, viagem, tudo isso atrapalha. Mas ele conseguiu preservar alguns nomes e mesmo assim montar um time competitivo. Isso é gestão. Isso é planejamento. Não é colocar time reserva e rezar. É escalar com inteligência, com convicção. A torcida percebe isso, cara. A gente vê quando o time tá jogando com consciência. E foi o que aconteceu. O São Paulo dominou boa parte do jogo. Teve volume, teve posse, teve controle. Mesmo com as mudanças, não virou bagunça. Cada jogador sabia o que tinha que fazer. E isso é treino. Isso é confiança mútua. O treinador acredita no jogador, e o jogador acredita na ideia do treinador. Pablo Maia é outro ponto alto. Que partida! O cara tá se tornando o motor do time. Marca, sai jogando, chega na frente, chuta bem. Marcou um golaço. E é um jogador que cresce nos jogos grandes. Ele tem uma maturidade que impressiona. Parece veterano, mas é moleque ainda. E tá cada vez mais dono da posição. Não dá pra tirar. E Ferreirinha? Ah, meu amigo, esse aí tá voando. Entrou bem de novo, fez gol, partiu pra cima. Ele tem confiança, ele tem drible, ele tem presença. E tá mostrando que merece ser titular absoluto. Crespo soube preparar ele. Deu minutos, deu moral, e agora tá colhendo. A gente tava precisando de alguém assim, que desequilibre, que bote medo no adversário. O mais bonito de ver é que o time não se acovardou. Mesmo mexido, o São Paulo foi pra cima. Não ficou esperando o Atlético. Tomou conta do jogo, criou chance, teve imposição. O Morumbis virou pressão. A torcida cantando, empurrando. E o time respondendo em campo. Isso é identidade. Isso é DNA tricolor. A gente joga grande. A gente joga pra vencer. Agora, claro que não foi perfeito. Teve o gol no fim, aquele vacilo que sempre irrita. Mas também não dá pra crucificar. O time já estava cansado, tinha se doado. E o Atlético aproveitou uma brecha. Isso serve de alerta. Serve pra ajustar. Porque na volta não pode vacilar. Lá eles vão vir pra cima. E a gente tem que estar ligado. Tem que manter o foco até o último minuto. Mas, no geral, o sentimento é de orgulho. O torcedor saiu do estádio satisfeito. Viu um time com alma, com pegada, com proposta. Viu um treinador que não se esconde, que arrisca, que confia no elenco e que está construindo algo sólido. O Crespo está montando um São Paulo com cara de campeão. Pode anotar aí. O que me deixou mais animado foi ver como os reservas deram conta do recado. Porque isso mostra que o elenco tem profundidade. Que não é só o time titular que resolve. Rodriguinho, Galopo, Juan, todos entraram bem. Todos entenderam o que o jogo pedia. Isso mostra que tem trabalho bem feito no dia a dia. Que o vestiário está unido. Que o ambiente é bom. E o mais importante, o time não se acomodou com a vantagem. Mesmo depois de fazer 2-0, seguiu tentando, seguiu atacando. Não recuou. Não chamou o adversário. Isso é mentalidade. Isso é algo que Crespo tem cobrado. Porque a gente sabe, quando recua, sofre. E o São Paulo precisa aprender a matar jogo. Ainda não conseguimos, mas estamos no caminho. O primeiro tempo foi um recital. São Paulo dominando, rodando bola, envolvendo o Atlético. As jogadas pelas pontas foram letais. A triangulação no meio funcionou.
E a defesa, segura, sem sustos. Foi um time equilibrado, intenso, com postura de time grande, com personalidade. E o torcedor percebe isso. A conexão tá voltando. A arquibancada tá vibrando. Tá acreditando. Porque o time tá entregando. Tá honrando a camisa. E quando isso acontece, não tem jeito. O Morumbi vira caldeirão. O adversário sente. E a gente cresce. É disso que a gente precisa. Dessa energia. Agora, o que vem pela frente é decisão. O jogo de volta vai ser pegado. O Atlético vai vir com tudo. Mas a vantagem é nossa. E o desempenho do primeiro jogo nos dá confiança. É só manter a pegada, ajustar os erros e entrar com a mesma atitude. Que a classificação vem. Crespo, mais uma vez, deu aula. Mostrou que é mais do que um técnico. É um gestor, um estrategista, um líder. E isso faz toda a diferença. Porque não adianta ter só bom elenco. Tem que ter comando. E ele está comandando. Com firmeza, com coragem, com inteligência. E a diretoria tem que dar respaldo. Tem que manter o trabalho. Não pode desmontar. Porque agora que estamos encontrando um caminho, não dá para interromper. A base está sendo construída. E a torcida está junto. O torcedor quer projeto. Quer continuidade. Quer um São Paulo forte. A vitória foi importante. Mas o que mais importa é o que ela representa. Representa evolução. Representa amadurecimento. Representa que estamos no rumo certo. E que temos chance de brigar por coisa grande. O gol sofrido no fim foi amargo, sim. Mas não pode apagar o que foi feito antes. O São Paulo foi superior. Jogou melhor. Mereceu vencer. E mostrou que tem elenco para encarar qualquer um. Agora é preparar bem a semana. Recuperar quem precisa. Treinar forte. Ajustar os detalhes. Porque o jogo da volta vai exigir tudo. Vai exigir foco, intensidade, frieza. Mas a gente tem. O Crespo mostrou que sabe trabalhar com o que tem. Que sabe dosar. Que sabe fazer o time render mesmo em condições adversas. E isso é o que separa os técnicos comuns dos grandes. Ele tá virando um grande. O torcedor tá empolgado, mas também tá consciente. Sabe que o caminho é longo. Que tem muito jogo pela frente. Mas também sabe que agora dá para confiar. Que esse São Paulo tem cara. Tem alma. Tem comando. O jogo contra o Atlético foi mais do que uma vitória. Foi uma demonstração de força. De grupo. De comprometimento. E de que dá para sonhar. Crespo tá rodando elenco e encontrando soluções. Tá fazendo o que a gente sempre pediu. Inteligência na escalação, coragem nas escolhas, ousadia na proposta. E os jogadores estão respondendo. Estão entrando com fome, com vontade, com gana. Isso muda tudo. Isso transforma time comum em time vencedor. O São Paulo que a gente viu no Morumbis foi um time com propósito. Com plano de jogo. Com atitude. E isso, meu amigo, é tudo que a gente quer ver. Agora é manter. É repetir. É consolidar. Porque time grande tem que ser constante. Não pode viver de lampejo. E o Crespo parece estar entendendo isso. A vitória na ida das oitavas é só o começo. Ainda tem muita batalha pela frente. Mas se jogar com essa pegada, com essa entrega, com essa organização, a gente vai longe. O Morumbis voltou a pulsar. A torcida voltou a acreditar. E isso é mérito do time. Mérito do Crespo. Mérito de um trabalho sério. E que venha o jogo de volta. Porque esse São Paulo tá pronto. Tá preparado. Tá com sangue nos olhos. E vai buscar essa vaga. Vamos pra cima, tricolor. A Copa do Brasil tá viva. E a gente tá na briga. Do jeito que tem que ser. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se você é São Paulino raiz, segure o coração, porque o que Romário falou sobre o São Paulo vai mexer com a sua alma tricolor. Não é todo dia que um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, ídolo nacional, campeão do mundo e dono de uma língua afiada, para tudo o que está fazendo para mandar um recado direto e especial ao nosso tricolor do Morumbi. E não foi um comentário qualquer. Foi algo que veio do coração de um verdadeiro conhecedor da bola, alguém que já esteve nos maiores palcos do planeta e sabe identificar quando um clube está no caminho certo, ou não.
E o que ele disse sobre o nosso São Paulo, sobre o trabalho do técnico Crespo, sobre a postura do elenco e até sobre a torcida, pegou todos de surpresa e está repercutindo por toda a imprensa esportiva. Romário não tem papas na língua, isso todo mundo sabe. E quando ele fala, o Brasil escuta. Seja para elogiar ou para criticar, suas palavras carregam o peso de quem viu tudo no futebol. Pois bem, dessa vez ele resolveu comentar justamente sobre o momento do São Paulo, que vive uma temporada de altos e baixos, mas com lampejos de brilho sob o comando do técnico Hernan Crespo. E o recado foi claro: o São Paulo precisa se lembrar do tamanho que tem. De cara, Romário reconheceu a grandeza do nosso clube. Disse que, historicamente, o tricolor é um dos maiores do continente, um celeiro de craques e um exemplo de gestão e estrutura. Mas também alertou que essa tradição não pode ser apenas uma lembrança do passado. O São Paulo precisa retomar aquele espírito vencedor, aquela ousadia. Eu vejo o Crespo tentando resgatar isso, mas precisa de respaldo e tempo. O torcedor tem que estar junto, afirmou o ex-jogador, deixando bem claro que o trabalho do técnico argentino tem potencial, mas exige paciência e confiança. O baixinho, como é carinhosamente chamado, também fez questão de destacar alguns nomes do atual elenco. E aqui, confesso, até me emocionei. Ele elogiou jovens como Pablo Maia e Beraldo, dizendo que vê neles um brilho raro, uma fome de bola que lembra os grandes nomes do passado. São moleques que têm personalidade. Eles não têm medo de vestir essa camisa pesada. E isso é o primeiro passo para se tornarem grandes, destacou Romário, em tom quase paternal. Sobre o comando de Crespo, Romário foi direto. É um cara que entende do jogo, que sente o futebol. Dá pra ver que ele tem ideias. O problema é que, no Brasil, se perde 2 jogos, já querem derrubar o técnico. Isso precisa mudar. Se querem resultado, tem que dar tempo e reforços. E ele tocou num ponto crucial: os reforços. Romário não poupou a diretoria. Disse que o São Paulo precisa pensar grande também fora de campo. Não adianta botar um técnico estrangeiro, com ideias modernas, se não entrega um elenco à altura. O São Paulo sempre foi time de camisa pesada e nomes pesados. Tem que voltar a ser assim. Tem que investir, tem que mostrar que é grande, cobrou o ex-atacante. Romário ainda fez questão de lembrar da força da torcida tricolor. Segundo ele, a torcida do São Paulo é uma das mais exigentes e apaixonadas do país. Eles não aceitam time apático. Querem raça, entrega, futebol bonito. E com razão. A torcida do São Paulo já viu o melhor do futebol. Não dá para entregar qualquer coisa para ela. A fala mais impactante, no entanto, veio quase no fim de sua declaração. Romário, com seu estilo provocador e certeiro, olhou firme para a câmera e mandou: o São Paulo tem tudo para voltar a ser gigante. Só precisa parar de pensar pequeno. E essa frase está ecoando até agora na cabeça de todo São Paulino. Como torcedor, não tem como não se sentir tocado. O que Romário falou é um tapa na cara com luva de veludo. É elogio com cobrança. É um puxão de orelha de quem respeita a nossa história, mas quer ver mais, muito mais. E a verdade é que ele não está errado. O São Paulo está num momento de reconstrução. Com Crespo no comando, o time busca uma identidade, tenta se reencontrar. Há jogos em que tudo parece se encaixar: a defesa sólida, o meio-campo criativo, o ataque leve e eficiente. Mas há outros em que o time desliga, vacila, se perde. E é nesse ponto que entra a importância de críticas construtivas como a de Romário. É fundamental que a diretoria ouça essas vozes. Não só as da arquibancada, mas também as dos grandes do futebol que já viveram tudo e mais um pouco. Se Romário está olhando para o São Paulo com atenção, é porque sabe que ali ainda existe um gigante adormecido. A fala dele sobre Crespo também deve servir de escudo para o treinador. A pressão em cima de técnicos no Brasil é absurda. O argentino, que já deu ao São Paulo um título após anos de jejum, merece mais tempo, mais estrutura e, principalmente, mais apoio da diretoria. E falando em diretoria, fica aqui o recado: chega de contratações duvidosas, chega de promessas sem planejamento. Se o clube quer voltar ao topo, precisa agir como clube de ponta. Precisa montar elenco competitivo, pensar grande, mirar alto. A torcida está fazendo sua parte. Comparecendo, apoiando, acreditando. Mas também cobrando. Porque ser São Paulino é isso: é amar incondicionalmente, mas não aceitar migalhas. É ter orgulho do passado, mas fome de futuro. E se até Romário está de olho na nossa caminhada, é sinal de que algo grande está por vir. Talvez estejamos mais perto do que imaginamos de reviver os tempos de glória.
Mas isso só será possível com união, planejamento e coragem. Não adianta viver de 2005. O mundo mudou, o futebol mudou, e o São Paulo precisa mudar junto. Crespo pode ser o homem certo, mas precisa de um clube que caminhe ao lado dele, e não que sabote seu trabalho a cada tropeço. As palavras de Romário também foram um convite à reflexão. Será que estamos mesmo fazendo tudo o que está ao nosso alcance como clube, torcida e instituição para voltar ao topo? Porque se não estivermos, estamos desperdiçando o potencial de um gigante. E isso, para quem ama o São Paulo, é inaceitável. O São Paulo não pode mais se contentar com o 8º lugar, com eliminações precoces, com campanhas medianas. A camisa pesa. O escudo fala. A história cobra. E sim, temos um elenco com peças interessantes. Mas falta aquele algo a mais. Falta um jogador que resolva, que decida, que chame a responsabilidade. Como fazia o próprio Romário em campo. Quem sabe o recado dele sirva para inspirar alguém dentro do elenco. Quem sabe alguém ouça aquilo e resolva ser o protagonista que o time tanto precisa. Porque no fim das contas, o São Paulo não precisa ser reinventado. Ele precisa ser lembrado. Lembrado da sua essência, da sua garra, da sua ousadia. E nesse processo, palavras como as de Romário têm um poder imenso. Porque vêm de fora, mas soam como se fossem de dentro do vestiário. É como se um campeão do mundo dissesse: acorda, São Paulo. O mundo está esperando o seu retorno. E cá entre nós, está mesmo. É hora de virar a chave. De deixar para trás o medo, a dúvida, a apatia. É hora de Crespo ser respaldado, de jovens serem lapidados e de craques serem contratados. É hora da diretoria parar de olhar para o retrovisor e começar a mirar o horizonte. Porque o São Paulo que encantou o planeta ainda está aqui. Dormindo, talvez. Mas vivo. E quem sabe, com mensagens como essa de Romário, ele esteja finalmente acordando. Vamos, São Paulo. A hora é agora. Acorda, gigante! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.